Queridos irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens de Páscoa chamada O Caminho da Redenção. E vale a gente frisar aqui por que a nossa série de mensagens se chama O Caminho da Redenção. Tudo isso porque quando Jesus ele chega em Jerusalém, ele começa a estabelecer uma série de atos proféticos que culminam na morte e ressurreição de Cristo. Ele vai exatamente na semana de Páscoa para Jerusalém, para poder se entregar como verdadeiro Cordeiro Pascal. Por isso a nossa série de mensagens se chama O Caminho da Redenção. A gente tem remontado o caminho de Cristo em Jerusalém até se entregar como verdadeiro Cordeiro Pascal na cruz do Calvário. Amém? E para poder remontar esse caminho, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 33. Mateus 21, leitura a partir do verso 33. Nós vamos tratar nesse texto aqui, queridos, nessa manhã, sobre o fato de Jesus ter sido rejeitado pelos seus, né? Ele veio ao mundo, ele encarnou no contexto da antiga Palestina, de Jerusalém, e foi rejeitado pelos israelitas. Ele foi rejeitado pelos judeus. E é sobre isso que a gente vai tratar nesse texto. Todos acharam, amém? Mateus capítulo 21, leitura a partir do verso 33, diz o seguinte: Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram um terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último enviou-lhes o seu filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Esse é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos, arrendará a vinha a outros lavradores que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: Vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus está sendo tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ela falava a respeito deles. Vamos orar, queridos, mais uma vez? Senhor Jesus, nos ajuda a compreender essa mensagem. Planta em nossos corações, cultive em nossos corações o entendimento espiritual dessa mensagem. Nos revela a aplicabilidade que essa mensagem tem em nossas vidas. Nos ajuda a compreender aquilo que é de ordem espiritual, porque nós somos carnais. Nos ajuda a compreender aquilo que o Senhor deseja comunicar aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
Queridos irmãos, tem uma frase que diz o seguinte: remédio bom é remédio amargo, né? Em certa medida, essa frase ela tem um sentido, né? Porque nem sempre acolher a verdade, acolher aquilo que é necessário, necessariamente é fácil de digerir, não é verdade? Por isso que essa frase ela tem o seu quê de sentido. Remédio bom é remédio amargo. Às vezes, ter que assimilar a verdade é ser confrontado com o nosso próprio eu, né? É ser confrontado com a nossa miséria, é ser confrontado com as nossas fragilidades. E a gente não quer isso. E como criança, nós rejeitamos um remédio amargo, né? Fazemos birra, brigamos, porque a gente não quer tomar esse tipo de remédio. E quando nós olhamos para a história de Israel, queridos, é exatamente esse o contexto. O povo que andava distante de Deus foi enviado profetas que denunciaram seu pecado, que denunciaram a sua fragilidade. E qual foi a resposta dos judeus? Qual foi a resposta dos reis que pecaram, que se distanciaram do Senhor? Rejeição, perseguição. E muitos desses profetas foram mortos. Por quê? Porque eles foram confrontados com a sua realidade. Porque eles foram confrontados com a sua miséria, com o seu pecado. E abraçar aquela mensagem profética necessariamente implicava em ter que reconhecer quem de fato eles eram. Mas aquela mensagem profética soava como um remédio amargo, que eles não queriam tomar. Na plenitude dos tempos foi a mesma coisa. Jesus ele veio com uma mensagem de arrependimento. O Messias, o Filho de Deus, o Filho aguardado, ele veio, pregou o arrependimento, as boas novas do reino de Deus, mas ele foi rejeitado. Ele foi perseguido. E é exatamente esse o contexto do capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Jesus ele é confrontado pelos líderes religiosos sobre com que autoridade ele ensinava, com que autoridade ele curava, com que autoridade ele perdoava pecados. E Jesus, sabendo que a pergunta daqueles homens era no sentido de testar ele, e não uma pergunta sincera, de uma forma muito perspicaz, ele conta algumas parábolas para aqueles homens para poder responder a pergunta que eles haviam feito sobre com que autoridade ele ensinava, com que autoridade ele curava. E dentre essas parábolas, ele conta a parábola que nós acabamos de ler aqui, a parábola dos lavradores. E o que basicamente é essa parábola, queridos? Jesus ele conta a história de um proprietário que tinha muitas terras. E ele decidiu plantar uma vinha nessas terras, né? Uma plantação de videiras. E ele arrendou essa terra para alguns lavradores, para eles cuidarem, para que no tempo devido ele fosse até lá e pegasse os frutos devidos que pertenciam a ele. E foi isso que ele fez. Ele viajou, arrendou essas terras para alguns lavradores e quando chegou o tempo da colheita, ele enviou alguns servos para poder pegar os frutos que lhe eram devidos e os lavradores mataram aqueles homens, apedrejaram, bateram. E quando o proprietário ficou sabendo disso, ele envia mais servos, agora em maior número, para ver se em alguma medida tolhia aqueles homens de fazer uma crueldade daquela, e mesmo assim, mesmo em maior número, os servos foram lá para pegar a colheita e foram mortos. Foram açoitados, apedrejados. Então o proprietário tem uma ideia: eu vou enviar meu filho. Porque talvez enviando meu filho, o herdeiro dessas terras, eles respeitem. Mas o efeito foi totalmente contrário. O que aqueles homens pensaram? Ele é o herdeiro. Se eu matar esse herdeiro, quando o proprietário morrer, a gente toma as terras. É isso que eles pensam, né? E é exatamente isso que acontece. O filho daquele proprietário vai até as terras
e é morto, cruelmente, da mesma forma que os outros servos que vieram. E por que Jesus está contando essa história, queridos? Por que Jesus está contando essa parábola? Porque essa é a história de Israel. Essa é a história de Israel. Deus enviou seus profetas, e como seus profetas foram tratados? Com brutalidade, hostilidade, morte, perseguição. E na plenitude dos tempos, quem ele envia? Seu filho. Mas ele também é rejeitado. Ele também é perseguido. E é por isso, queridos, que aqueles religiosos fizeram perguntas provocativas para Jesus. Era no sentido de pegar ele no pulo. Era uma tentativa de fazer tudo aquilo que Jesus dissesse uma forma de condenar ele, como de fato aconteceu. Jesus ele foi condenado à cruz sob a alegação de blasfêmia, porque ele dizia que era o Filho de Deus. E ele foi morto. E por que essencialmente Jesus foi perseguido? Por que o Filho de Deus, o Messias, ele foi hostilizado pelos judeus? Pelo povo de Deus? Porque essencialmente a mensagem de Cristo é uma mensagem de arrependimento. É uma mensagem que nos confronta a olhar para dentro do nosso coração, a olhar para as nossas fragilidades, a olhar para quem de fato nós somos de forma nua e crua. Com todas as nossas pontas soltas que a gente tem no coração, com toda a desordem que a gente tem, essa zona cinzenta que é o nosso coração, é para esse lugar que Jesus nos convida a olhar. E por isso essa mensagem ela foi tão mal recebida por aqueles homens, porque a última coisa que eles queriam era olhar para dentro do seu próprio coração. Eles eram autossuficientes, eles eram arrogantes, e a última coisa que eles queriam é, de forma humilde, se arrepender, olhar para o seu pecado. E aqui, queridos, é importante que a gente entenda uma coisa. Jesus, ele só é Senhor de quem o considera como Salvador. E Jesus, ele só é Salvador de quem de fato reconhece a sua miserabilidade. Mas a verdade é que reconhecer a nossa miserabilidade e acolher a mensagem de Cristo é como um remédio amargo. Nós não queremos, nós não desejamos, porque implica olhar para a nossa miséria, para quem de fato nós somos. O apóstolo João, ele explica muito bem isso, ele diz o seguinte, no capítulo 3 do Evangelho de João: esse é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas em vez da luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Olha o que João está explicando aqui. Que muitos negaram Jesus, porque isso implicaria em ter que ir para a luz. E ter que ir para a luz necessariamente significa ter que explicitar as suas obras, como de fato elas são, de forma nua e crua. Por isso eles amaram mais a cobiça, o pecado, porque isso deixava eles nas suas próprias trevas, na sua própria escuridão. Mas ter que caminhar com Jesus é ir para a luz. É trazer à tona quem de fato nós somos. É lançar luz sobre o nosso coração, é lançar luz sobre a nossa alma. E nós não estamos dispostos a isso. Infelizmente, nós não estamos dispostos. E quando a gente olha para a história da humanidade, não é assim, queridos. Quando Adão e Eva pecam, o que eles fazem? Eles se escondem. Eles se escondem. Eles fogem de Deus.
Eles não têm a disposição naquele momento de lançar luz para aquilo que eles haviam feito. Eles não queriam um remédio amargo de ter que prestar contas diante do Senhor. Por isso eles tentaram resolver ao seu próprio modo, pegaram folha de figueiras, cobriram a sua nudez, mas não queriam explicitar essa nudez diante de Deus. Isso é intrínseco da gente. Isso é intrínseco ao nosso coração. Isso nas Sagradas Escrituras, queridos, nós chamamos de dureza de coração. É uma resistência espiritual que nós geramos no coração quando nós não queremos nos arrepender, quando nós não queremos olhar para o nosso coração, nós nos tornamos duros de coração, resistentes. E a gente tem muitos exemplos na Bíblia, por exemplo, Jonas. Jonas foi usado por Deus para pregar para um povo cruel e Deus poderosamente converteu todo aquele povo. Mas ainda assim, Jonas se entristeceu e continuou fomentando ódio no seu coração por aquele povo. Dureza, resistência de coração. E a grande realidade, queridos, é que muitas vezes nós não nos achegamos a Deus por conta dessa dureza. Porque nós nos tornamos resistentes. Portanto, queridos, negar Jesus é recusar-se a sair das trevas e se aproximar da verdadeira luz. Isso mostra o quanto o coração humano é resistente, orgulhoso, duro e incapaz de reconhecer sua necessidade do Senhor. E, queridos irmãos, essa resistência, ela é mais natural do que a gente imagina. Ela se encontra nas linhas mais tênues da nossa vida. Quantas vezes não brigamos ou discutimos simplesmente por orgulho, por resistência, que nos impede de admitir que estamos errados? Quantas vezes a gente não briga, a gente não esperneia, só para poder no final das contas não admitir que a gente está errado? E a gente leva até o final dificuldades de lidar com a nossa própria treva. Esses dias, queridos, agora nessa última semana, a gente tem tido uma obra aqui na frente, né? E vindo aqui trabalhar na igreja nessa última semana, o que eu mais vi foi briga de trânsito. O que eu mais vi. Porque essa curva aqui, quem conhece, sabe que ela já é difícil por si só, né? Ela parece que tem um ponto cego aqui. E os guardas ali, eles têm que estar ali orquestrando o trânsito para não ter um problema maior, porque agora, naquela curva difícil, passa ônibus subindo e descendo, né? Então, eles têm que mandar parar um pouquinho, vem um ônibus, depois eles pedem para poder passar. E, às vezes, nem todo mundo respeita aquilo, né? E o que está tendo mais é problema de trânsito ali. E teve uma situação interessante que eu vi, que foi o guarda mandando um carro parar porque um ônibus ia fazer uma curva ali. Mas ele não para, ele corta ali a fila de carros que havia sido parada e ele vai, porque ele estava com pressa. E quando ele percebe, ele dá de frente com um ônibus que está virando a curva ali. Quando o guarda tinha pedido para ele parar. E qual é a atitude daquele homem? Ele xinga o guarda. Ele xinga. Ele desacata o guarda. Mas o guarda tinha pedido para ele fazer algo que estava certo. Mas mesmo assim ele não admite o erro dele e xinga todo mundo. Sabe o que parece, queridos? Com uma criança. Com uma criança que um pai chega para ele e fala assim, olha, não toca aqui senão você vai se machucar. E ele toca, toma o choque e ainda reclama com o pai porque tomou o choque. E na vida isso é mais comum do que a gente imagina. O tempo todo a gente tenta negar o nosso próprio pecado. Nós somos resistentes, nós somos duros de coração. E nós precisamos de Jesus, queridos. Em segundo lugar,
Quantas vezes encontramos desculpa para justificar os nossos erros? O tempo todo. Sempre tem um mais, veja bem, sabe como é que é, né? A gente nunca se exime das justificativas. A gente sempre quer dar uma desculpa para a nossa vulnerabilidade, para o nosso pecado. A gente não assume as responsabilidades. Quantas vezes nos recusamos a mudar, mesmo sabendo que Deus está nos chamando para algo melhor? Quantas vezes? A gente sabe no fundo do nosso coração aquilo que Deus deseja, aquilo que Ele tem nos chamado para poder viver, mas mesmo assim a gente recusa. A gente abraça nossas cobiças, o nosso próprio mal. Hoje nós vivemos, queridos, na sociedade, uma espécie de inversão de valores, né? Todo mundo fala sobre essa inversão de valores. E a gente sempre olha para essa inversão de valores de maneira circunstancial, mais circunstancial do que de forma fundamental, essencial. Mas a verdadeira inversão de valores que a gente vive, queridos, é aquela que nos incapacita de sermos honestos consigo mesmo. Essa é a verdadeira inversão de valores que a gente vive. Porque nós podemos ser os maiores bastiões da moralidade, mas se nós não formos honestos com a nossa miséria, de nada vale. De nada vale. De nada vale, queridos. A dureza de coração nos afasta de Deus e nos mantém presos no pecado. Se não reconhecermos as nossas falhas, nunca experimentaremos a transformação que Ele deseja estabelecer em nosso coração e vida. Mas há esperança, queridos, há esperança. Nem tudo é catástrofe, há esperança. Jesus, depois que termina de contar essa parábola, ele pergunta para aqueles religiosos que ouviram ela e diz assim: olha, o que vocês acham que o proprietário vai fazer depois que o filho dele morreu? O que vocês acham? E eles, de uma forma muito confiante, eles disseram o seguinte: olha, eu acho que ele vai lá e ele vai sentenciar aqueles homens. Vai matá-los, vai castigá-los e vai arrendar a terra para outras pessoas. E é interessante que aqueles religiosos mal sabiam que estavam lançando uma sentença sobre eles mesmos. Porque o que Jesus ensinou nessa parábola, queridos? Que se aqueles lavradores não dessem conta de entregar o fruto que era devido ao proprietário, então seu trabalho não prestava. E no reino de Deus é a mesma coisa. O Senhor nos dá o reino, nos dá a vida na perspectiva do reino de Deus. E quando nós não frutificamos nesse reino, o Senhor arrenda esse reino para outras pessoas que frutificam. E ele usa essa ilustração para poder dizer àqueles religiosos: olha, vocês negaram, vocês rejeitaram a pedra angular, a pedra fundamental que edifica a igreja. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra fundamental do povo de Deus, Cristo Jesus. Aquela parábola falava sobre aqueles homens. E a grande verdade, queridos, é que o Senhor deseja lavradores, trabalhadores para a sua vinha, para a sua terra, que deem frutos. Frutos de arrependimento. Frutos de justiça proveniente do reino. Fruto de santidade. Fruto de generosidade, amor, misericórdia. Tudo aquilo que aqueles homens não tinham. Frutos que permanecem eternamente. Mas sabe qual é o mais interessante dessa parábola, queridos? É que ela também revela a graça de Deus. Ela revela a graça de Deus. Porque ela conta a história da redenção, de como Deus o tempo todo, ele se direciona em direção ao povo que se encontra caído, distante e afastado de Deus. O tempo todo, o tempo todo. Com Adão e Eva foi assim. Adão e Eva se afastam e Deus ele vai ao encontro deles. Quando o povo de Deus se encontrava afastado
mal das pernas, quebrado, em pecado, Deus enviou profetas. Na plenitude dos tempos, ele enviou o próprio Filho de Deus como homem em nossa direção. E isso é um reflexo da nossa vida. Quando o nosso coração está endurecido, quando nós estamos distantes do Senhor, o tempo todo o Senhor bate à nossa porta, o tempo todo. O tempo todo Ele dá o primeiro passo em direção a nós, o tempo todo. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento, mas também é uma mensagem de graça, de misericórdia, de amor. Ela conta a história de um Deus que foi até as últimas consequências para nos redimir como homem, sofrendo a nossa dor, sofrendo os nossos dilemas, para poder dizer para nós o seguinte: não precisa manter as suas trevas escondidas, lança luz sobre elas, porque o meu intuito é te salvar, o meu intuito é te restaurar, te redimir. O Senhor deseja, como nas palavras do profeta Ezequiel, nos dar um novo espírito e um novo coração. Ele deseja trocar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne, um coração quebrantado, um coração sensível a Deus, um coração que se arrepende, um coração que o tempo todo está disposto a se colocar diante do Senhor em quebrantamento. E eu tenho certeza, queridos, que o Senhor, Ele está batendo a porta de corações nessa manhã. Ele está batendo a porta de corações nessa manhã. Quantas vezes nós já nos sentimos com o coração endurecido, desanimado, achando que ser fiel a Deus não vale tanta pena? Quantas vezes? Que o sofrimento de seguir Jesus colocou em xeque no nosso coração o quanto valia ou não seguir Jesus. E mesmo assim Ele batendo na nossa porta: vinde a mim, vinde a mim. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Caminha comigo. Quantas vezes, mesmo vivendo de forma errante e sem propósito, Deus não ministrou no nosso coração, alertando que aquele caminho só traria destruição para a nossa vida? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes, antes mesmo de conhecer o Evangelho, você já não sentiu que Deus chamava você pelo nome? Quantas vezes? Mesmo em nossa ignorância, mesmo em nossa dificuldade de entender o que é Cristo, o que é o Evangelho, quantas vezes você não sentiu no seu coração o Espírito ministrando na sua vida e dizendo: vinde a mim? Quantas vezes? Sabe por que isso acontece, queridos? É porque o Senhor não nos entrega a andar à própria sorte. Porque se Ele fizesse, nós estaríamos acabados. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é amor incondicional. O Senhor nos ama. Amém, queridos? Amém? Eu queria convidar os irmãos a, nesse momento, se você tem sentido o seu coração afastado do Senhor, endurecido, eu gostaria de convidar você a curvar a cabeça e orar, orar, orar.